Como criar conteúdo todos os dias para todas as redes sociais que importam. E quando eu digo todas as redes sociais que importam, falando de Instagram, YouTube, TikTok e Spotify. E eu vou te apresentar a estratégia que eu acredito que funciona, que já funcionou para mim, para eu viralizar no YouTube, para eu viralizar no Instagram, para eu viralizar no Spotify, e que eu penso que vai te ajudar a conseguir criar conteúdo todos os dias com facilidade. Diga-se de passagem, eu viralizei no TikTok também, muito antes do TikTok ser moda. 500 mil visualizações num vídeo lá em 2016, 17, alguma coisa assim, loucura. Mas enfim, vamos lá, nem sei se 16, 17 tinha TikTok, mas era muito antes de ser hype, tá bom? E era antes de 2020, eu lembro que eu tava no Brasil ainda, em 2020 fui parar na Itália, mas vamos lá. Eu quero te explicar, num passo a passo mais organizado possível, como que eu faço para conseguir produzir em alto volume. Quando eu digo alto volume é o seguinte: há muitos anos, desde 2020, eu produzo conteúdo todos os dias. Há um bom tempo, eu passei um bom tempo, melhor dizendo, produzindo conteúdo todos os dias em alguma rede social. Todos os dias no Instagram, todos os dias no YouTube, todos os dias mandando e-mail. E agora eu me consolidei todas as minhas estratégias do passado para eu conseguir produzir o conteúdo em vários canais ao mesmo tempo. Você vai ver que algumas coisas são simples, não são métodos, são só coisas óbvias e fáceis que qualquer um pode fazer, do tipo, pegar um vídeo e postar na outra rede social, sei lá, faço um Reels e publico como vídeo no TikTok também, beleza. Só que além dessas coisas óbvias, existe um racional por trás da ideia de como fazer uma informação virar ponte para essas 4 redes sociais ao mesmo tempo. Eu tô apresentando o Spotify como uma rede social porque depois que eu viralizei no Spotify esse ano, eu falei, cara, pera, tem coisa aí no Spotify. Esse ano ou ano passado, não me lembro. Tem coisa aí no Spotify que é muito importante, que pode dar muita visibilidade. E eu, curiosamente, também viralizei só copiando um vídeo do YouTube. O que me levou a criar 2 outros canais no Spotify que foram ideias que surgiram a partir dessa viralização. Mas bem, vamos para alguns princípios importantes. Primeiro, a gente pode dividir o conteúdo de várias formas. Eu vou fazer várias divisões aqui que elas são, vamos dizer assim, divisões transversais. A primeira delas é conteúdo curto e conteúdo longo, que equivalem a conteúdo superficial e conteúdo profundo. O curto é superficial por uma obrigação. Para você falar algo profundo e complexo, você precisa de tempo. Logo, o que é mais longo vai ter mais profundidade, né? Então, você precisa dessas 2 formas de conteúdo, desses 2 formatos aparecendo, porque eles cumprem requisitos diferentes. Pensa no relacionamento. Você não chega para uma moça no primeiro dia que tu conheceu ela e pede ela em casamento. Ou para um rapaz. Então, o superficial é importante na construção do relacionamento. Porque o conteúdo é a construção do relacionamento entre nós. Eu construindo o meu relacionamento com você e todas as outras pessoas que assistem aos meus vídeos e acompanham o meu conteúdo. Então, você cria conteúdo superficial para iniciar um relacionamento. E você cria conteúdo profundo para manter o relacionamento e estreitar os laços desse relacionamento. Tanto que é conteúdo anúncio, é conteúdo aula, é conteúdo mentoria. Todo ponto de contato onde você está parando para me ouvir é algum conteúdo que eu coloquei na sua frente. Não importa onde ele apareça e se você pagou ou não pagou por ele. O importante é saber que você parou para me ouvir, é conteúdo. E isso é a marca do crescimento no digital. Segunda divisão possível que a gente pode fazer: texto e vídeo. Texto é muito importante porque o texto tem uma outra característica de absorção cognitiva e, portanto, de percepção de valor. Do tipo, uma pessoa que escreve bem, ela é rapidamente percebida como uma pessoa mais inteligente que o normal. A autoridade dela cresce muito rápido, as pessoas tendem a querer comprar mais rápido dela. Desenvolver a tua habilidade de escrever bem faz toda a diferença.
Por outro lado, o vídeo tem muito mais capilaridade. As pessoas param muito mais para ver vídeos do que elas param para ler textos, via de regra. Não vamos começar uma divisão sociodemográfica aqui, a gente vai começar a achar gente que quer muito mais ler do que assistir coisas. Mas também a gente sabe que as redes sociais hoje são moldadas para você ficar viciado vendo muitos vídeos. Então a própria formação neurológica das pessoas hoje está sendo construída para que elas fiquem consumindo um vídeo atrás do outro. Essa explosão de estímulo na tua cabeça faz com que produzir vídeos se torne muito interessante para mim como produtor de conteúdo, porque eu sei que você quer mais estímulo e mesmo eu lutando contra esse ultra estímulo absurdo, não dá para negar que faz muito sentido eu apresentar algum tipo de estímulo e um vídeo é mais estímulo do que um texto. Só você pegar um livro e comparar com um filme, pô, você vai ver que a diferença é abissal. A gente também pode pensar numa outra divisão de conteúdo que é por nível de consciência ou, vou até mudar isso um pouco, por possibilidade de consumo. Vou te dar um exemplo concreto para explicar o que eu quero dizer. Eu criei um podcast no Spotify chamado De Carona com o Elton, em que eu mando pequenos áudios enquanto eu estou no carro dirigindo. Por quê? Porque eu pensei, pô, tô no carro dirigindo, manda áudio é só apertar o gravador do celular e deixar lá gravando, não me atrapalha em nada a dirigir, é como se eu estivesse conversando com uma pessoa do meu lado. Eu posso gravar uma série de pequenos áudios que são as minhas próprias reflexões enquanto eu dirijo, porque dirigir é meio parecido com tomar banho, é meio parecido com lavar louça, é uma atividade que te permite refletir muitas vezes. Se bem que tomar banho gera muito mais reflexão, porque você tem menos atenção disponível em outro lugar. Dirigir você tem ainda uma atenção guardada na rua para não bater o carro e coisa e tal. Mas ainda assim é uma atividade que ela leva a reflexões se você mantiver um silêncio. E eu percebo que é muito bom para mim refletir em voz alta e usar o meu conteúdo para isso. Você vê que isso é um princípio fundamental para conseguir produzir em muitas redes sociais. Então, eu tenho esse podcast de áudio de 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos, que eles servem para ser apenas uma pílula de consumo rápido. É uma balinha, né? Pegou uma pílula de consumo rápido ali. Por outro lado, existem os conteúdos que não dá para você consumir fazendo outra coisa. Então tem que sentar, prestar atenção, talvez anotar, me ouvir, você não vai poder mexer no celular. O YouTube não é bem assim, ele é um intermediário entre esses dois, mas se você pegar minhas aulas no Condado, por exemplo, aulas de 1 hora e meia, 2 horas, elas já entram nesse nível, porque o próprio assunto demanda isso. Então a gente poderia dividir o conteúdo entre pensamentos e reflexões soltas e aulas estruturadas ou raciocínios que têm uma concatenação de ideias e, portanto, exigem maior capacidade de concentração. Então, é uma divisão de conteúdo por capacidade de consumo mesmo, e o horário em que você vai consumir isso ao longo do seu dia e no lugar que você está durante o seu dia. E aí, com essas divisões, eu já acho que posso entrar na minha lógica, no raciocínio do que eu estou fazendo. Então, primeiro, óbvio, eu replico tudo que está no Instagram no TikTok, então o TikTok não se diferencia do Instagram de maneira alguma para mim, pelo menos por enquanto. Inclusive, já tem um vídeo que está funcionando melhor no TikTok do que no Instagram, só de fazer isso. Natural. Eu também replico todos os vídeos de YouTube em um dos meus podcasts do Spotify. Então, eu tenho essa primeira coisa que é só, cara, já está postando um lugar, posta no outro. Eu só não posto todos os meus Reels como Shorts no YouTube também, porque o Shorts ele não aguenta tanto tempo, né? Então se você postar a partir de uma certa minutagem, vira um vídeo normal, aí vai ficar na vertical, vai ficar feio, não vai funcionar no YouTube. Senão eu faria também isso aí. Se tivesse outra rede social de vídeo curto, eu também botaria lá. Mas eu não tenho nenhuma que eu acho que as pessoas realmente usam como TikTok e Instagram. Segunda coisa importante. Eu penso no ecossistema de redes sociais como um ecossistema unificado. Então, na minha opinião, é claro que cada pessoa consome mais num lugar e tem certas preferências, mas a grande força disso vai estar nas pessoas que vão consumir o conteúdo em todo lugar. Então vai ter gente que vai me assistir no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify. E, meu Deus, mas o cara vê vídeos repetidos e coisa e tal. Cara,
quantas informações repetidas nós não consumimos porque nós simplesmente queremos mais daquilo. E a repetição leva ao aprendizado. Então a gente naturalmente é o tipo de animal, de bicho que quer repetição. Isso é uma coisa doida. A gente quer repetir coisas que são importantes, adora ouvir coisas boas de novo, e muitas vezes, cara, você não lembra o que você assistiu há meia hora atrás, se você estiver viciado no Instagram, no TikTok. Então, você vê um vídeo meu que você já viu em outro lugar, talvez você nem lembre, ou você vai ver um vídeo meu num lugar porque o algoritmo mostrou, e no outro lugar um outro vídeo que o algoritmo mostrou. Então, a mesma pessoa vai acabar consumindo coisas diferentes em lugares diferentes, e isso é o ponto mais forte dessa ideia, na minha opinião. Além, é claro, de você atingir mais pessoas estando em mais de uma rede social, você vai atingir a mesma pessoa muito mais vezes. E um princípio central da compra é quantas vezes uma pessoa esteve em contato com você. Tempo de tela, chame do que quiser. A jornada de compra acontece depois de um tempo que alguém passou te ouvindo e te escutando. Então, se eu consigo fazer você passar mais tempo, o máximo de tempo me escutando, no menor espaço temporal possível, do tipo, se ao invés de você me ver 5 minutos por dia, você me vê 5 horas por dia, você vai acabar comprando algo de mim muito mais rápido, e isso é o que interessa do ponto de vista de negócios para a gente que vem criar conteúdo aqui na internet. Então, eu estou pensando na pessoa que vai me consumir em todo lugar muito mais do que nas pessoas que vão me ver cada uma num lugar, porque eu sei que é esta que me consome mais vezes que vai acabar comprando de mim muito mais cedo. Isso significa que eu posso começar a pensar em características diferentes da minha personalidade dentro de cada lugar. Do tipo, aqui no YouTube eu sou mais professor, porque é esperado que num vídeo longo você aprenda algo útil. É esperado que o meu conteúdo seja mais educacional do que de entretenimento. Já no Instagram é um pouco mais de entretenimento, é bem menos aula e um pouco mais de explicações rápidas sobre as coisas do dia a dia, as coisas da vida. No Spotify a mesma coisa. No meu canal de Spotify que replica o YouTube, é óbvio, é professoral. Mas no meu canal de Carona com Elton, a ideia é, cara, tu está no carro comigo dirigindo, nós estamos trocando uma ideia enquanto a gente vai para algum lugar. E isso é um molde diferente da minha personalidade, você vê uma outra faceta de mim. Então, em cada uma das redes sociais, você vai ver uma parte de quem eu sou. E isso é fundamental dentro da construção de uma marca pessoal aqui no digital, nas redes sociais, porque uma marca pessoal de verdade é uma personalidade completa e não uma personalidade unilateral que só faz uma coisa, que só fala de uma coisa, que só pensa uma coisa. E isso responde a uma pergunta muito comum, né? O que faz vender? É o conteúdo técnico ou é um conteúdo motivacional? É o conjunto das coisas, porque as pessoas compram pela sua capacidade técnica, você viu que eu engasguei? As pessoas compram pela sua capacidade técnica, mas também compram porque se identificam com você de alguma forma. Que elas se identificam de você não é só pelos teus valores, mas é pelo conjunto da obra do que você apresenta, pela tua personalidade, pela tua história, pelas tuas conquistas, pelos teus resultados. Então a união dessas duas coisas é que leva as pessoas a confiarem em você e na tua capacidade de ajudar elas, e mais importante do que isso, leva elas a escolherem você dentre todas as possibilidades, porque você não é o único falando daquilo que você fala. Eu não sou o único falando do que eu falo, mas uma parcela das pessoas vai escolher aprender comigo por conta disso daqui, que é essa construção das múltiplas facetas da minha personalidade para você. Então, a gente chega na parte prática do vídeo, né? Como que você faz então? Você vai fazer da seguinte forma: todo conteúdo se origina de algo concreto da minha vida. Por exemplo, é algo concreto na minha vida produzir conteúdo para todas as redes sociais. Segundo ponto, todo conteúdo vai ter dentro da sua composição algo prático, real, do que eu já consegui fazer. Então tudo que eu te ensino, de alguma forma eu já fiz.
em alguma forma, seja exatamente, literalmente como eu estou te ensinando, ou seja de uma forma análoga, um pouquinho diferente, mas que eu adaptei para ficar generalizado para você poder entender e aplicar na tua vida. Então, veja, duas coisas importantes, né? A primeira, eu já fiz o que eu estou te falando e, portanto, é muito mais fácil para eu falar. Isso é proposital, não porque isso vende mais, mas porque eu quero criar conteúdo sem precisar montar roteiro o tempo inteiro. Porque para conseguir produzir em mais de uma rede social ao mesmo tempo, você tem que conseguir produzir conteúdo espontâneo. Assim, veio a ideia, você faz. Tanto que eu estou vivendo o meu dia com esse microfonezinho aqui, tá entendendo? Eu não tiro esse microfone mais, cara. Porque qualquer oportunidade de gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo. Então veja, eu já vivi o que eu estou te falando e eu tirei isso de algo concreto. Um episódio da minha vida, uma conversa que eu tive, um livro que eu li, um problema que me aconteceu, um resultado que eu obtive. E o conteúdo se origina disso. E aí, isso é transmutado em um formato adequado a cada uma das redes sociais. Terceiro ponto importante. Conteúdo massivo é simplesmente documentação do que você faz, do que você vive. Eu vivo criar conteúdo, então é fácil eu vir aqui gravar um vídeo falando disso. Documentação do que você vive é documentação, como eu já disse no outro vídeo, da prática do que você está fazendo, mas também das coisas que você pensa e das ideias que você desenvolve. É por isso que dá para você pegar estudo e transformar estudo em conteúdo. Quando eu li um livro e aprendi um negócio, não mudou nada na minha vida, não tive nenhum resultado com aquilo, mas eu posso explicar aquilo que eu li para você e vai ser interessante para você, de alguma forma, caso aquele conteúdo te interesse daquele livro, porque eu sou uma espécie de curador. Eu fiz uma curadoria do conteúdo do livro e te apresentei. Você não vai ter tempo de ler todos os livros do mundo, nem eu, nem ninguém. Então, eu ser um curador de conteúdo é uma boa forma de eu conseguir manter uma constância. Ao invés de só trazer coisas que eu já conquistei ou que eu já sei, eu posso trazer coisas que eu encontrei em outros lugares, de alguém que já conquistou e de alguém que sabe. E aí, quando eu olho para isso, eu parto do episódio, coloco no conteúdo algo que eu já fiz, ou faço a curadoria de algo que eu estudei. A conclusão para mim é, todo vídeo, todo post, qualquer peça de conteúdo que você coloca, precisa responder uma pergunta específica, precisa resolver um problema específico. Então, qual pergunta este vídeo aqui responde? Como criar conteúdo em várias redes sociais todos os dias. Se você tentar criar um conteúdo que responde múltiplas perguntas, ele tende a ficar um conteúdo sem conclusão precisa e, portanto, esse é um conteúdo que tende a não performar muito bem. Mas se todo o conteúdo que você cria, ele faz uma coisinha só, às vezes superficialmente, às vezes muito profundamente, a tendência é que com o passar do tempo você encontre uma parcela do seu conteúdo que viraliza e traz muitos seguidores. Diga-se de passagem, o percentual de viralização é de 2 a 5% na minha história. E 2 a 5% me levou a quase 400 mil seguidores no Instagram. Eu já passei de 400, mas depois perdi porque eu parei de ficar por lá. Enfim, essa é uma outra história para outro vídeo. E mais 150 mil inscritos no YouTube. E agora, mais de 100 mil reproduções no Spotify. Estou muito feliz com isso. Então, a ideia é que você não fique tentando acertar o que viraliza, mas cria uma constância, porque no meio dessa constância você vai achar coisas que vão virando a chave aos poucos para o seu conteúdo e para as pessoas te seguirem e te acompanharem. Se você gostou desse vídeo, clica no link na descrição para assistir aos últimos episódios do OPB Flix e fazer a sua inscrição na OPB School, que é a única escola de One Person Business do Brasil. As inscrições abrem no dia 26. Tamo junto!